Então, a conversa de hoje, ela segue mais ou menos o que a gente vem conversando já há quase um mês, né? A fala e a escuta. É um assunto, como o Rubem Alves diz, complicado e sutil. A gente pensa, fala é muito... Né? E tem um filósofo que ele diz o seguinte: a escuta e a fala é como a asa de um pássaro. Escuta e fala. Para levantar voo, tem que estar equilibrado. É como nós. Para que nós conseguimos ter uma conexão com o outro, temos que estar com a fala e a escuta equilibrada. Mas o que vem acontecendo com essa escuta e essa fala hoje? Essa fala hoje é mais barulho. Ela não tem significado. A escuta, a gente só ouve. Ouve, como aquele famoso, entra por um ouvido e sai pelo outro. A escuta, ela requer silêncio. Silêncio da alma. Né? E a fala, a gente tem que ter significado. A minha fala, eu tenho que ver o que eu falei. Será que aquilo que eu falei, se eu fez sentido para alguém? Se eu não tivesse falado, teria feito falta para alguém? Se não fez, ela não deu, não tinha importância. Porque hoje a nossa fala, se estivermos numa festa, o assunto da festa vai ser aquele que não foi. E a gente, olha, viu fulano? É a fofoca, é a maledicência. Nós não temos um assunto para falar. Nós nunca tivemos tantos meios de comunicação como temos hoje. Mas não temos nada a dizer. Tudo igual, só barulho. Os grupos de WhatsApp da família ou do trabalho é mais conflito do que conexão. Então nós temos que estar atento a isso, porque quando eu escuto o outro, eu me transformo, o outro se transforma também. Essa escuta, para que eu possa escutar o outro, eu tenho que me escutar. E tenho que escutar com a minha alma. Eu tenho que silenciar. Quando o outro está falando, eu tenho que ouvir, escutar, deixar que ele habite em mim, que ele entre dentro de mim. É como, vocês entenderem um pouco mais, tem uma pessoa, que nós falamos tanto de Setembro Amarelo, que está com ideia de suicídio. Ela não tem mais lugar no mundo, em lugar nenhum. Mas quando ela encontra alguém que a escute e deixa ela entrar, ela já tem um lugar dentro do meu coração. Ela já se encontrou um lugar para ser acolhida, provisoriamente, mas ela já encontrou um lugar. Então, quando eu escuto com uma alma, sem preconceito, eu tenho que tirar todas as minhas ideias. Porque, normalmente, quando alguém está falando, o que a gente já está pensando? A pessoa está na metade da fala. A gente está pensando, o que eu vou responder para o outro? Isso não é escuta, isso é debate. Você já fez escuta de casais? Vamos ter um diálogo. Ai, diálogo. Nada mais é que um grande debate. O outro nem termina a ideia, o outro já está culpando, e aquilo não cria só conflito. Porque a escuta é difícil. Porque quando eu trago o outro para mim, quando eu escuto o outro, eu vou sair transformada. Porque a experiência do outro entrou em mim. E a minha também entrou no outro. Então, nós temos medo da escuta. Da nossa própria escuta. Nós inventamos desculpa para não se ouvir. Não tenho tempo, eu não estou com pressa, pega celular daqui. Não arrumamos tempo. Porque nós sabemos que nós vamos encontrar na nossa escuta, talvez não queremos. Nós não queremos lidar com as nossas imperfeições.
E quando eu também escuto, quando eu me escuto, estou segura de quem eu sou, eu estou mais aberta para ouvir o outro. Não é? E a fala também. Como nós estamos falando, o tom de voz, as palavras têm significado. E muito. Então nós temos que tomar cuidado com a maneira que falamos. E a maioria das nossas falas não está na fala falada, está no corpo, no silêncio. E quando você está ali preparada para ouvir o outro, você escuta no silêncio, no corpo dele. Normalmente a gente não fala. A nossa fala, que a gente fala, nem sempre é verdade, mas o corpo a gente é verdade. Então, essa escuta com o outro, isso cria uma conexão. Essa conexão que se cria é o que nos move seguir em frente, é o que transforma, é a amizade. Eu tive um momento na minha vida que eu passei por um momento de luto muito triste. Eu trabalhava em um local, que até tem a minha amiga aqui, que a escuta que eu tive, o acolhimento, e não foram palavras, elas deixavam com que eu falasse. Eu falava, e eu ouvia a minha fala, e ela simplesmente me acolhia com silêncio. Né? Isso criou, para mim, nós hoje temos uma conexão que não, essa escuta, esse ambiente, foi uma união muito forte e fortalecida. Foi, era todo mundo, tinha uma escuta. Hoje em dia a gente está muito difícil essa escuta, os ambientes de trabalho não tem escuta. As nossas crianças, que estão lá embaixo, criança não é escutada. E a criança tem um detalhe, a criança não tem julgamento como nós. A criança, se a gente fizer uma roda de conversa, pedir para a criança, fale sobre a tristeza. O que te deixou triste? Uma vai falar, meu cachorro morreu, meu gatinho morreu. A outra fala, meu pirulito caiu no chão. Para ela está tudo bem, aquela que ouviu, não tem julgamento como nós vamos fazer. Nossa, como ela está comparando o pirulito com a morte de alguém? Para a criança não, ela não tem esse julgamento que nós temos. E nós temos medo do julgamento do outro. A criança não. Ela tem essa fala e o julgamento dela ainda não tem. Vai ter, porque nós fazemos o papel contrário. Nós deseducamos a criança. A escola está falida e a família também. Desculpe falar isso, porque a nossa criança está aí perdida. Quem escuta a criança como um ser em desenvolvimento que está vivendo naquele momento que precisa ser acolhida como ela é naquele momento? Ninguém, nem a família, nem a escola, nem a sociedade. E ela precisa disso. Ela é um ser que tem sentimento, que sofre, é um ser social. Se nós já começamos a fazer isso com a pequenininha, imagina quando chega a idade que nós estamos, precisamos reaprender o que foi tirado da gente. Né? E nos relacionamentos de casais, que a gente vê hoje está tão complicado, está faltando essa escuta verdadeira. Não querer mudar o outro. Nessa escuta, nesse diálogo, onde eu me abro, vou conhecer o outro e o outro me conhecer, vai sair os dois transformados. Eu me transformo e ele também. O que nós queremos hoje é o seguinte, transformar o outro. Né? Nós queremos impor a nossa vontade sobre o outro. Nós não temos nem o escuta. Um líder de qualquer lugar, seja de vendas, de diretor, se ele tiver uma escuta das pessoas que ele lidera, aquela escuta, saber como é aquelas pessoas, ele tem condições de ter influência, não manipulação.
ele tem condições de influência e desenvolver ações que todos caminhem junto, implicados numa mesma direção. Porque as pessoas não querem, elas querem mandar. O líder, normalmente, ele chega, ele culpa, ele cobra erro, e se ele se dispõe até essa escuta, que a gente chama de escuta ativa, né? Ele vai ter um trabalho satisfatório, onde todo mundo implicado, caminhando junto, né? Mas não é normalmente que se tem. O poder da liderança faz com que você barre esse diálogo. Quando você vai falar, vai ouvir uma pessoa que fala, um presidente, seja presidente de clube, seja presidente de alguma empresa, ou um servente. Você se põe numa condição para o servente, não se dispõe a ouvi-lo. E o presidente, você se dispõe. Mesmo que a fala dele não tenha a consistência, a do servente tem. Porque nós estamos com os nossos preconceitos, com ideias que nós formamos na nossa cabeça. E nem sempre é real. Porque nós vemos muita gente simples nos dando ensinamento. Com uma criança, quanto ensinamento aquela criança dá para a gente, nós não temos. Além das. A gente achar que nós que ensinamos, ela passa ensinamento para a gente. Mas nós não temos a escuta. E nem a fala. Né? Então, é muito. E essa conexão que a gente faz de escuta, ela preenche esse vazio existencial que nós comentamos aqui nas falas anteriores. Porque vocês vê no grupo de redes sociais, que seria redes sociais, que hoje em dia a gente está vendo mais em redes sociais, é aquela novelinha, como que chama? Aquelas novelas... Dorama. A dorama. Está cheio de dorama naquelas redes sociais. Sabe? E no Facebook, ele está um perfeito obituário. Você só vê gente que morreu. Né? Então, o que era feito para você saber como está aquele seu amigo lá da infância, tudo, já perdeu a função. Né? Nós já não queremos, porque quando começou, era esse o objetivo. Mas de tanta ostentação, ela se perdeu o objetivo. E hoje em dia a gente está encontrando aí mais dorama e outras novelinhas do que outra coisa, está cheio. E fica lá se assistindo para continuar o outro capítulo, tem que assistir não sei quantos comerciais, e aí vai. Mas nós somos humanos, e nossa evolução se dá com o contato com o próximo, com essa conexão. Nossa transformação é com o outro. Mas nós não aceitamos o outro. Quando você começa a falar com uma pessoa, pode ver, ela não deixa você terminar de falar. Olha a vaidade do outro, ou ela resume aquilo que você vai falar, ela vem com resumo. Você se sente meio bobo. E quando ela fala, você chega com a novidade, ela confirma que ela já sabia, nem sabia direito, mas ela te dá um patamar mais que ela sabia. Isso te deixa, você perde até a sua fala. A teimosia. Você quer mais orgulho que teimoso? Você fala, ele nega a tua fala e teima. Gente, as nossas imperfeições estão explodindo pelas nossas falas e nós não se damos conta. A nossa vaidade tira, não permite que o outro fale. O nosso orgulho quer impor a nossa fala sobre o outro. E aí a gente fica isolado no nosso mundo, cheio de orgulho e vaidade, quando poderíamos ter um grande ganho com essa grande influência de conexão um com o outro, onde que é o respeito. Para que eu ouça, eu tenho que me esvaziar totalmente. Se nós estamos, eu estava até pensando comigo mesmo, nós estamos numa casa espírita, nós não conseguimos nem ouvir os encarnados, imagina os espíritos. Eu fiquei pensando, que seria que tem fala? Nós estamos ali, com nossos egos, né?
Então, imagina só, a gente só quando está ali naquele momento de desespero, de angústia, que a gente se deixa um pouquinho ir pela nossa fé e ter uma conexão um pouquinho maior. Porque nas horas boas, nem pensar, né? Todas as pessoas que passam por um momento de crise, que superam, ela sai fortalecido, porque ela tem que, pelo menos, se escutar. Saber quem ela é. E hoje em dia não dá mais para a gente ficar esperando. Todos os sinais estão mostrando, se conheça, se fortaleça. Vamos aqui relacionar um com o outro. Não dá mais. Porque a gente, todo mundo, eu estou em depressão, eu estou tomando tarja preta, eu estou tomando, está todo mundo triste. E é nessa conexão, a família hoje em dia, o que está? E família que eu falo não é aquela família margarina, não. Né? Aquela união de grupo que se tem numa casa. Seja qual for a formação que for. Mas não se tem mais. Se prefere ficar, a gente todo mundo prefere ficar numa tela de celular do que ouvindo o outro. É um processo, a gente tem que acostumar com isso. E ouvir, a gente sempre acha que é fala. Não é, eu falei 5 sentidos na última palestra, mas hoje eu me arrisco a falar 6º. É com o 6º sentido que nós temos que perceber o outro à nossa volta. Né? Quantas vezes você sente um perfume ou uma comida que te recorda lá, te faz voltar lá atrás? Não teve fala. Foi um olfato, foi um paladar. Quantas vezes acontece isso com nós? Às vezes uma música te relembra aquele momento que você viaja, né? Mas precisa estar atento. Precisamos se conhecer e saber que nós não somos esse vazio que nós estamos entrando. Somos pessoas que temos capacidade e potenciais. E nós estamos deixando os nossos potenciais de lado. Né? E precisamos resgatar esse nosso valor que nós temos. Né? Porque, com certeza, cada dor que nós passamos, ela vem cheia de aprendizado. Vamos ouvir nossas dores. É necessário saber, eu passei por isso, porque, e se eu cheguei até aqui, é porque eu tinha potencial, eu superei essas dores. Todas as dores que você passou lá, a gente às vezes culpa. Ai, não, eu sou assim porque eu sofri isso da infância. Sofreu, mas você superou. Se você superou, é porque você tem potencial, você chegou até aqui. Então não fique preso. Não culpe o outro. Né? Siga em frente. Ouvindo tudo que está à sua volta. Pare, esvazie sua cabeça. Chega no mar. Nós estamos num lugar que tem uma praia maravilhosa. Esvazie, absorva tudo aquilo que ele tem para te dar. Escute a natureza. A vida fica mais leve. Nós colocamos peso na vida. E depois reclamamos. Né? As coisas são muito mais simples, somos nós que complicamos, arrumamos necessidade onde não precisamos. Estamos sempre à busca do material. Da melhor casa, da melhor roupa, ostentando, e o essencial deixamos passar. Melhor carro, e a gente quando põe ainda, a vaidade fica. Nós chegamos ao cúmulo de queremos ser invejados. As redes sociais hoje já era nosso, não é que nós ficamos agora, já era, só que nós não tínhamos onde mostrar, e hoje a visibilidade é muito maior. Então as nossas vaidades, então a gente cria necessidade porque
Antigamente você comprava um carro, só quem te conhecia vendo. Não, hoje em dia você posta na rede social, muita gente vai dar curtida, ou não sei se quando é coisas boas as curtidas são grandes, né? É. Então, gente, nós temos que rever essa maneira que nós estamos. E o tempo é muito rápido, né? E é muito gostoso, né? Parece que é uma coisa sutil, como o Rubem Alves fala. É complicado e sutil. Mas as relações vai indo, você vai criando confiança no outro, você vai sendo hóspede do outro, ele vai criando confiança, vai criando morada em você e você morada nele. Isso torna uma relação que não tem preço. Não tem carro, não tem casa, não tem nada que supere essa conexão humana que nós estamos perdendo. E precisamos recuperar. Porque nós não estamos dando conta de viver nesse vazio. Está difícil. É só olhar. Eu me lembro quando eu era pequena, eu morava num sítio e não tinha nem luz elétrica. Então as pessoas se reuniam à noite e contavam história. E eu pequena ficava ouvindo aquelas histórias. Aquilo até hoje eu lembro da cadeira, sentado, a lamparina acesa. Isso na memória ficou muito gostoso. Né? Então, e nós não temos mais isso. Porque cada um com o celular, outro distante, ninguém está conectado um com o outro. Não temos escuta, não temos nem fala para falar. Nossa fala não tem significado. É só barulho, maledicência. Reparar que o outro tem, que o outro não tem. Não precisamos voltar a isso. Teve um outro exemplo que eu achei muito interessante. Teve uma vez que eu fiquei um tempo de licença-trabalho. Foi 1 ano e 6 meses, né, Claudinha? E eu sentia muita falta, eu gostava daquele lugar. Um lugar gostoso é que a Claudinha trabalhou comigo. Nós trabalhamos juntos durante muitos anos numa mesma escola. Mesmo, a gente tem a memória. Sim, nós criamos essa conexão de escuta e fala e se ajudar, entendeu? Então nós, sabe, até hoje a gente se une. Era criança pequeno, a criança nos acolhia, nós tentávamos dar voz para essa criança, era uma coisa muito gostosa. Então eu peguei essa licença, eu não tinha costume de cuidar de orquídea, não. Mas eu estava com o braço quebrado, foi braço, foi o pé também, desligamento. Eu comprei um monte de orquídea. Cheguei em casa, queria, ansiedade, né? Água na orquídea. Era água de manhã, água à tarde, eu achava que precisava. Elas morreram todas. Mas eu sou persistente. Fui lá e comprei mais. Aí eu mudei a variedade de espécie. Comprei uma Phalaenopsis, uma Dendrópolis, várias espécies. E eu olhava e falava assim, não, alguma coisa errada tem. Mas eu era leiga. Era isso ainda. E eu não queria ir atrás. Eu estava meio deprimida, braço quebrado, longe de todo aquele ambiente que eu gostava. Eu tinha 70 crianças, que era 2 turnos. Eu acabei tendo 70 orquídeas. E eu percebi que cada orquídea eu tinha que observar, ela tinha um cuidado diferente. Uma requeria mais água, outra requeria mais vento, outra mais luz. E eu anotava quanto tempo eu tinha colocado adubo nessa, o que essa precisava, e elas foram me dando a voz. Com a observação, eu fui tendo a escuta do que elas me diziam. Até que, no final da minha licença, ela já estava me presenteando com flores. Né? E elas, no silêncio, eu só tive a observação. E elas me falaram o que era necessário para que eu pudesse cuidar delas.
E a vida é como um jardim. Temos que observar o outro que vai florescer. É nessa observação que cada... Antigamente, se a gente não desse beijo a pai, beijo a mãe, a gente apanhava. Beijo a pai, beijo a mãe, Pois beijo a tia. era um respeito. Não. Hoje, mas não, certo, eu lembro também desse. Hoje em dia nós renegamos todo esse passado e esse novo ainda, é que eu estava falando para a Lu hoje. Nós temos um péssimo hábito. Se eu falo assim, o que eu falei? Mesquinho, sou mesquinho. Aí eu estou aqui no mesquinhez total. Aí alguém resolve não ser mais mesquinho. Eu vou para cá. Gastar todo o dinheiro à toa. Ah, eu não sou mesquinho. Eu tenho que ter o ponto de equilíbrio. É esse ponto de equilíbrio que eu tenho que ter. Não é os dois opostos. E que nós fizemos com a família foi isso. Essa família aqui, ela era autoritária. E essa de hoje, não. Tá, os Deus dará. Então, precisa encontrar esse ponto de equilíbrio para que a gente possa seguir. Não é rejeitar o velho e nem aceitar o novo sem conhecimento. Tudo tem que ter um ponto de equilíbrio. E nós costumamos ir para os extremos. É como hoje nós estamos vendo as pessoas brigando devido ao mundo dividido, o país dividido em dois partidos. E as pessoas se degradando. Um não pode falar de um, outro não pode falar do outro. Gente, antes de qualquer partido político, meu amigo tem muito mais valor. Eu tenho amigos que têm uma ideologia muito diferente da minha, mas antes de ideologia política ou econômica, nós temos o respeito humano. A Lu, a gente tem que, às vezes, é meio assim, né? A Galdinha me conhece, sabe bem, eu tenho eu tenho um pouco de radicalismo, eu já estou tentando um pouquinho mais, sabe? Essas palestras têm me ajudado um pouquinho a entrar no eixo. Porque nada é por acaso, de repente eu saio lá de São Paulo, venho para cá, nem pensava em... né? Eu sempre gostei do espiritismo, né? Mas, de repente, eu estou aqui tendo que refletir para falar sobre escuta e sobre fala. Eu fiquei a semana inteira ali, indo em Rubem Alves, indo em Khalil Gibran, indo no espiritismo e tudo mais. Isso me transformou. Depois desse dia, com certeza, eu terei um outro olhar. Não me importa se é vermelho, se é amarelo, se alguém está... Sabe? O que me importa é o meu irmão que está do meu lado. Né? Que nós conseguimos, já está passando a hora, que nós conseguimos cada um ver o outro como uma orquídea que tem uma fala diferente. E nós temos a escuta da alma para compreender, aceitá-lo como ele é, na sua especificidade. E cada um é cada um. Ninguém transforma ninguém. É nessa conexão que a gente se transforma, tanto um e o outro. Mas não queira sobrepor a sua vontade nem a sua ideia sobre o outro. O respeito, né, Lu? A gente faz isso que eu faço. Nós somos completamente diferentes. Eu não sei porque meus amigos são opostos, meu, menos Caldinha, que sempre é mais ou menos na minha linha. Eu ia falar isso. Essa daqui é na minha linha, por acaso, mas o resto é tudo meu oposto. Meu Deus, Deus está... Até o marido, eu falo que é o oposto do que... Mas tudo... Pois é. Se fosse igual, né, seria uma coisa muito sem graça. Mas, gente, então é isso. Cada um veja o outro como uma orquídea que precisa ser cultivada e formamos um lindo jardim. Fique com Deus.